O Vasco está próximo de acertar a contratação do técnico Fernando Seabra do Coritiba. Ele faz um bom trabalho no Coritiba, já pra gente ressaltar, está em 7º colocado no Campeonato Brasileiro. É um treinador jovem de uma metodologia que me agrada bastante, muito estudioso o Fernando Seabra, e ele é um técnico que tem algumas características muito marcantes. A primeira é: o Fernando Seabra é um técnico extremamente flexível. Ele costuma se adaptar aos elencos que ele tem à sua disposição. Por exemplo, no Bragantino ele jogava de uma forma, no Cruzeiro ele jogava de uma forma, agora no Coritiba ele joga de uma forma totalmente diferente. Isso porque ele tem jogadores e peças diferentes. Então ele busca se adaptar ao elenco que ele tem e com aquilo ele tenta fazer o melhor possível com as características dos jogadores. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como jogam os times do Fernando Seabra, as variações táticas que ele tem e principalmente quais são as ideias dele, o que tem aqui na cabeça do Fernando Seabra como um modelo ideal de jogo, o que ele pensa para uma equipe. Então, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, porque eu sei que vai ter muito vascaíno que, como não conhece o trabalho do Fernando Seabra, vai olhar e vai falar: tá contratando um técnico desconhecido. Mas você precisa de fato entender como ele joga, cara, qual é o estilo de jogo do técnico para você depois criticar ou elogiar se você gostar ou não. Mas lembrando a vocês, não existe técnico milagreiro, principalmente quando se trata de um time grande. O técnico ele precisa de material humano, ele precisa de tempo para implementar o seu estilo de jogo, para entender o que cada jogador tem de melhor ali. Atualmente no Coritiba, o Fernando Seabra atua em um 4-2-3-1, marca em um 4-4-2 e você pode ler até como um 4-3-3, depende bastante. Mas a ideia do Coritiba atualmente do Fernando Seabra se constitui em ter o goleiro, essa linha de 4 defensores, 2 volantes ali de maior pegada no setor do meio de campo e 4 jogadores mais na frente, sendo que um desses jogadores é o Josué, que atua como uma espécie de um camisa 10, é o arco para lançar os seus atacantes de frente. E ele atua lá no Coritiba com o Pedro Rocha, que é um atacante muito móvel, uma espécie de um falso 9, assim a gente pode falar. E ele gosta de ter esse centroavante de maior mobilidade. No Cruzeiro, em muitos momentos, ele utilizava o Matheus Pereira como uma espécie de falso 9. Quando ele foi treinar o Bragantino, ele utilizava o Sacha, que é um jogador muito móvel também, que tem essa velocidade. E atualmente no Coritiba, ele utiliza o Pedro Rocha. São jogadores de características mais parecidas. Ele não costuma trabalhar, é claro que pode jogar também, dependendo do jogo, com aquele centroavante mais fixo, aquele cara mais pesado, por exemplo. Então a gente tem aqui, trazendo para o elenco do Vasco essas peças e como ele pode encaixar, ele tem no Vasco um Brenner, que é um atacante de maior mobilidade. E ainda não conseguiu render, mas pode ser que com um novo técnico, depois dessa parada para a Copa, ele consiga jogar. O Brenner já foi artilheiro de Campeonato Brasileiro. E assim, no Vasco ele tá sem zero confiança. Mas trazendo para as características do que gosta do Seabra, pode ser que o Brenner jogue. Até mesmo o próprio Spinelli é um atacante de muita mobilidade. A gente também não sabe como é que vai ficar esse mercado de transferências do Vasco. Mas no Coritiba atualmente, ele faz uma saída de bola na primeira fase de construção muito apoiada. Isso se constitui que ele ter muitos jogadores nessa primeira fase de construção. Ele geralmente abre os 2 zagueiros aqui quando a bola vai sair do goleiro, e aí no Vasco que é o de Robert Renan, os 2 laterais dão o apoio de passe e um dos volantes fica jogando aqui. Então ele tem pelo menos aqui uns 5 jogadores de linha nessa fase de construção, mais o goleiro. Geralmente as equipes adversárias, dependendo do adversário, pode abordar a marcação individual, pode abordar a marcação mais zona, pode abordar a marcação com bloco mais baixo. Então depende muito do adversário e aí ele vai se moldando. Mas geralmente ele sai assim. O outro volante, que tem uma capacidade de ser um camisa 8 no caso, e aqui no Vasco adaptando pode ser o Thiago Mendes, ele fica um pouco mais à frente. Ele não fica com esses 2 volantes aqui alinhados, né? Ele sempre fica com um volante mais à frente. Essa até é um pouco de uma ideia do Roberto De Zerbi, que ele gosta bastante, o Fernando Seabra, de você não ter esses 2 caras alinhados, mas, por exemplo, essa bola bater aqui no Robert Renan, no Cuiabano, Robert Renan de novo, e de você fazer essa bola passar pro Barros e você ter essa conjuntura aqui. E para ele ter essa conjuntura aqui para fazer, por exemplo, essa saída de bola, quem já estudou um pouco as ideias de Roberto De Zerbi entende isso. No jogo fica mais fácil de eu conseguir explicar para vocês, mas ele não ter esses volantes alinhados para isso, também para gerar dúvida na marcação nos encaixes do adversário. E aí ele geralmente fica com esses 4 jogadores lá na frente. Um deles é o camisa 10, que é o Josué lá no caso do Coritiba, que é o cara que vai ligar. E uma característica interessante, ele costuma dar amplitude lá no time do Coritiba
Algumas das vezes, por exemplo, com o Breno Lopes. Ele pode jogar aqui com o Breno Lopes, dando essa amplitude. Mas ele cai bastante pra dentro, mais pela característica do jogador. No caso do Andrés Gomes, o Andrés Gomes ele gosta de jogar muito rente à linha lateral. Nessa primeira fase aqui de construção. O Fernando Seabra, ele não obriga sempre os times deles a sair tocando lá de trás. Ele é um cara que ele pode também fazer essa ligação direta. A gente vê em vários exemplos ele fazendo essa ligação direta. A bola bate no lateral, ele busca a bola lá no Breno Lopes, que é um cara que tem um pouco mais de força. Ele pode fazer essa inversão do lado contrário, tentar atrair a marcação pressão do adversário para esse lado, por exemplo, aqui na esquerda. E aí você tem aqui no Vasco o Albert Hernan, que é um cara que tem essa virada de jogo, já avançando com o lateral, por exemplo, no Paulo Henrique. É uma estratégia também que tem o Fernando Seabra. Então ele não fica preso a jogar nessa construção por baixo. Se não tem como, se a marcação do adversário tá boa, ele pode tentar essa alternativa desse passe mais longo, ele pode tentar até descobrir esse passe aqui já no outro volante, com essa bola um pouco mais longa, ele pode ser com o goleiro, pode ser com os zagueiros, sempre tentando gerar dúvidas nos encaixes de marcação do adversário. Esse é um ponto muito forte do Fernando Seabra. Ele posicionar, estimular os jogadores a ter isso. O Seabra, ele é um técnico que gosta muito de um jogo posicional, mas ele não fica preso à ideia do jogo posicional. Por exemplo, o Fernando Diniz não é adepto ao jogo posicional, é um cara que ele é adepto ao relacionismo. Ele dá mais liberdade para os jogadores se movimentarem dentro de campo. O Seabra, ele fica, como ele mesmo já explicou, no meio disso tudo. Gosta de um time posicional, mas ele dá muita liberdade para os seus atletas dentro de jogo, dentro ali do campo. Ele estimula os seus jogadores. E aí, por exemplo, se ele quebrar essa primeira fase aqui de construção e sair com essa bola, pode ser longa, pode ser uma saída mais estruturada por baixo, a ideia do Seabra é já adiantar os seus dois laterais, e aqui no caso ele pode ser no Vasco Cuiabano. Eu já acredito que como o Cuiabano é um cara que ele gosta muito de atuar no meio espaço, o Andrés Gomes pode dar amplitude e o Cuiabano dá esse peso aqui no meio espaço da zaga adversária. O Brenner pode centralizar, o Rojas pode centralizar aqui também, e aí você já tem numa fase mais avançada, um 2, mais 2, que pode se tornar só aqui com o Barros o terceiro. O Thiago Mendes pode avançar bastante. O Adson pode jogar mais por dentro no meio espaço, que é a característica dele. E o Paulo Henrique dá amplitude pelo outro lado. E aí, em alguns momentos, quando ele atuava jogando lá no time do Bragantino, ele jogava em 3-2-5, porque ele poderia também fazer essa saída de bola estruturando, abrindo os dois zagueiros, com um volante descendo, ou até pela característica lá, muitas vezes ficava um lateral estruturando, que poderia ser o Juninho Capixaba, poderia ser o lateral direito também, e aí ele poderia ficar com um 3-2-5, que é uma forma moderna que os times têm de atacar, porque você consegue ter 4 jogadores no meio e ao mesmo tempo pesar a última linha adversária com 5. Mas, em outros momentos também, ele poderia adiantar mais esse homem aqui do meio de campo, no Vasco se fosse o Thiago Mendes, e estruturar aqui, ó, esse 3-1-6, sobrecarregando a última linha com 6 jogadores. É uma ideia do Fernando Seabra, e aí depende muito do elenco, é o que eu tô falando pra vocês. No elenco do Vasco, tendo a leitura, eu acho que ele vai adaptar essa saída de bola, se ele for jogar com 3 nessa saída, com o Barros descendo, o Cuiabano atacando o meio espaço e o Thiago Mendes aqui. Pode ser um 3-1-6 dessa maneira, por exemplo. Depende muito do adversário que você tá enfrentando. E a ideia é você pesar a última linha de fato, balançar muitas vezes a bola para esse lado, por exemplo aqui com o Paulo Henrique, você ter do lado contrário esses caras aparecendo livre do outro lado, você balançando no cruzamento. E quando você balança nesse cruzamento, pode vir ou uma conclusão direta pro gol, se tiver ângulo, ou uma bola pro meio da área, pro Brenner, pro Rojas, pro Adson, para esses caras que vão estar atacando a área. O Fernando Seabra, ele gosta muito de ter jogadores preenchendo a área nesses momentos do cruzamento. E até ele fala às vezes, né, cara, sobre você tá atacando, mas já esperando uma defesa. E você tem que sempre se adaptar ao adversário. Esse é um ponto que eu gosto muito no Seabra, ele se adapta muito ao adversário. E a ideia dele sempre é ter pelo menos 3 ou 4 jogadores para você, se perder a bola nesse setor aqui do meio de campo, você ter uma estrutura já montada para você se defender. Geralmente, agora falando sobre a marcação dos times do Seabra, principalmente quando ele jogava no Bragantino, no Cruzeiro e até mesmo no Coritiba às vezes, ele aborda uma marcação, pressão mais alta, mas ele adaptou a marcação-pressão Seabra. Ele faz uma marcação-pressão zonal. O que significa isso? Eu vou mostrar agora aqui um exemplo para vocês. O que é uma marcação-pressão zonal. O que seria uma marcação-pressão zonal? O Seabra, eu coloquei aqui uma posição, ele não vai encaixar a marcação individual lá no adversário. Por quê? Quando você encaixa a marcação individual, e até o Seabra explicou isso, quando você encaixa a marcação individual em cima do adversário, você até pode recuperar a posse de bola. Mas quando você recuperar essa posse de bola,
por exemplo, você vai recuperar essa posse de bola, tá com a marcação encaixada individual em cima do adversário, você vai recuperar essa posse de bola, o adversário que você recuperou a bola dele, ele tá muito próximo de você. Então ele pode também buscar fazer essa pressão pós-perda, e você não ter tanto espaço, por exemplo, para progredir, porque o adversário também tá muito próximo de você. Então, o que o Fernando Seabra costuma fazer e dá certo em alguns momentos, né? Ele vai induzir o adversário a sair pelo lado do campo, e aí você vai até ter um encaixe natural, né? Se ele for marcar aí um 4-4-2 lá na frente, vai ter esse encaixe natural. Mas a ideia do Seabra é sempre ter esse jogador aqui, no caso do exemplo, se a bola tá saindo aqui pela esquerda do adversário, o Rojas aqui no caso, sobrando nessa marcação mais zona. Ele não vai pressionar o adversário lá de forma individual, ele não vai fechar de forma individual. Por quê? Se você recuperar essa bola, você encaixou a marcação, tu recupera a bola por aqui, esse jogador que tá sobrando um pouco mais livre, no caso, ele vai ter mais espaço para ele concluir a jogada, para ele não ter um cara muito próximo dele. Se tá todo mundo encaixado individual, tá todo mundo perto, quando recupera essa bola, o adversário também consegue encaixar mais rápido. Agora, se você tá marcando mais a zona, o que é uma marcação zonal? Tu não vai marcar individual o cara lá em cima, tu vai marcar mais a zona. Você tem mais espaço. Então ele costuma fazer essa marcação mais zona, pressão, e não uma marcação individual. E aí você recupera a bola, tu tenta transicionar rápido. No Coritiba, ele adaptou bastante, eu vou até passar alguns exemplos para vocês de uns gols do Coritiba em contra-ataque como. Ele marca em um 4-4-2 no Coritiba, deixando o Josué e o Pedro Rocha sobrando um pouco mais. E aí no Coritiba ele pode fazer a marcação no bloco médio, no bloco mais baixo, até pela característica, né? E ele se adaptou muito bem dessa forma, porque ele tem uma transição rápida muito forte. E a ideia é qual? Você pressionar nesse setor aqui do meio de campo, recuperar a posse de bola e rapidamente você ligar ela em um jogador com capacidade de passe, e a maior capacidade de passe é o Josué no Coritiba, e você ter esses jogadores atacando muito rápido na transição. Por exemplo, o Pedro Rocha, o Breno Lopes, e eles atacarem pegando o adversário desprevenido, né? O adversário tá na marcação, o adversário tá, no caso, fazendo a transição ofensiva, ele vai ter que agora correr para trás. E aí você roubou no meio de campo, tu ligou essa transição rápida e você consegue construir com mais espaço, o famoso campo aberto atualmente no futebol. Você tem esse campo mais aberto para construir, tu tem jogadores que jogam bem em campo aberto, aqui no Vasco, o Brenner, o Andrés Gomes e o Watson, acredito que podem ser esse tipo de jogadores. Fazer essa transição rápida, pegar o adversário desarrumado e você marcar o gol. Ele fez gol assim contra o Santos, ele fez gol assim contra o Botafogo. Então assim, é um técnico que gosta bastante disso. Mas na primeira, segunda fase de construção, ele também sabe ter a posse de bola, sabe manipular o adversário. É um técnico muito interessante, gosta desses cruzamentos, gerar vantagem pelos lados do campo, bola do lado oposto. É um cara que constrói de forma vertical também muitos momentos o Fernando Seabra. E o que mais eu gosto de fato no jogo dele é que ele é um cara que ele se adapta muito ao elenco que o time tem. Um exemplo, o Vasco tem um elenco com algumas características e algumas carências legais. Ele vai tentar se adaptar. Eu acredito que o Vasco está correndo bastante para fechar essa venda da SAF, para ter esse modelo de empréstimo com opção ou com obrigação de compra e conseguir trazer jogadores de maior nível. Eu acredito que um projeto do Seabra, se for realmente técnico da SAF, é de um projeto de médio e longo prazo. É um técnico que eu também acredito que ele conhece bastante, ele pode fazer um projeto muito interessante no Vasco. Mas essas são as características dos times do Fernando Seabra. Técnico de muita flexibilidade, a ideia de marcação, pressão lá em cima, que se assemelha muito, ele gosta muito de uma marcação, pressão, como fazia o Klopp, aquele rock and roll lá na frente, mas é um cara que ele se mostrou no Coritiba, uma adaptação muito legal para um bloco médio, para um bloco mais baixo, e sair em transição rápida de contra-ataque, mostrando muita flexibilidade no seu jogo. E é isso, cara. Acho que eu consegui trazer aqui pra vocês algumas das ideias do Seabra. Se tu gostou do vídeo, gosta desse tipo de análise tática com aprofundamento, não só criticando por criticar. Eu não gosto do Seabra, mas tu nem sabe explicar o porquê tu não gosta. Eu gosto por conta disso, também tu não sabe explicar. Então aqui tu aprende, beleza? Então nessa, abração do Francesco, é nóis e fui.